galerinha, beleza? Professor Jovem hoje aqui para falar para vocês sobre funções orgânicas, a função fenol. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, que aí todo conteúdo que for saindo novo aqui, você vai ficar ligadinho, beleza? Pegue seu material que a aula já vai começar. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de uma das funções orgânicas, né? A função orgânica oxigenada fenol. Os fenóis, eles são funções orgânicas, né? Caracterizadas pelo grupo funcional hidroxila. Mais precisamente, a hidroxila ligada a um anel aromático, o benzeno, tá? Então você pode perceber na imagem aí ao lado que você tem um anel de 6 membros com duplas ligações alternadas e uma hidroxila ligada a ele. Isso é um fenol, tá? O fenol, então, é hidroxila ligado a benzeno. Lembra sempre disso para você já identificar essa função em algum exercício, né? Em algum conceito aí que você estiver estudando. Então, hidroxila ligada a benzeno, fenol. Primeira classificação interessante de se trabalhar e de ser ressaltada em relação aos fenóis é a classificação quanto ao número de hidroxilas que esse fenol pode possuir. Eu posso ter um fenol comum, como esse que eu demonstrei aí inicialmente para representar o grupo funcional, tendo apenas uma hidroxila. Porém, posso ter também como esse que aparece na tela, que tem 2 hidroxilas. Ou esse outro que aparece agora para vocês, com 3 hidroxilas. Tendo então essa variação de número de hidroxilas. E essa variação de número de hidroxilas no anel benzeno dá uma classificação em monofenol, quando tem uma hidroxila só, difenol, quando tem 2, trifenol, quando tem 3, tetrafenol 4, mais que 4 ou mais que 3, nós podemos chamar de polifenol, né? São os polifenóis que possuem várias hidroxilas. Bom, pessoal, a nomenclatura dos fenóis, né, elas funcionam da seguinte maneira. Nós temos 2 tipos de nomenclatura na orgânica sempre, né? Eu vou ressaltar as duas, porém, você deve sempre se atentar para a oficial segundo a IUPAC. Nomenclatura, então, pode ser segundo a IUPAC para os fenóis, que funcionam da seguinte maneira. Sempre a palavra hidroxi antes, ela pressupõe tudo, até os radicais, tá? E depois o nome do composto orgânico. Então, hidroxi, nome do composto que acompanha lá o benzeno. Sempre a palavra hidroxi vem antes e é ela que determina ali a posição da hidroxila, tá? Então, se você precisar enumerar, é ali que vai ter que estar o número demonstrando a posição da sua hidroxila. E nós temos a nomenclatura usual, né? Que é sempre aí o nome do composto, né? Do benzeno ali, o composto que está acompanhando ali o anel aromático, o radical, mais ol, né? No final. Simples assim, tudo bem? Então, por definição, funciona dessa maneira. Vou colocar 2 exemplos na tela aí para vocês e aí vou dar nome para elas, tá? Para essas 2 estruturas, para que você possa ver como funciona. Bom, pessoal, a primeira imagem que aparece aí para você, um anel benzeno ligado a uma hidroxila, fenol mais comum que nós temos, tá? Esse aí ele é conhecido como hidroxibenzeno. Só isso, tá? Porque nós temos o anel benzeno e hidroxila ligado a ele. Tudo bem? Então esse é o nome oficial segundo a IUPAC, hidroxibenzeno. Já o nome usual é fenol, ou fenol comum, tá? Que é o menor fenol possível aí de se obter. Tudo bem? Então esse é o nome dessa estrutura, tanto o oficial quanto o usual. Bom, segunda estrutura que nós vamos dar nome aí para que você consiga perceber essa questão da enumeração que eu salientei, é essa estrutura que aparece na tela agora. Anel benzeno, hidroxila, e agora você tem um radical carbônico ligado ao benzeno, né? Um metil. Bom, agora é necessário que você enumere a cadeia para que você possa dar nome. Então, seguindo a regra, eu sempre tenho que enumerar com os menores valores próximos do grupo funcional. Então, o menor valor fica próximo da hidroxila e eu continuo contando, ao passo que os próximos menores valores fiquem próximo dos radicais. Então, 1 na hidroxila, 2 onde eu tenho metil, prossigo com a contagem. Então, nome oficial, segundo a IUPAC, para esse composto é 1 hidroxi, 2 metilbenzeno. Tudo bem? Então, esse é o nome oficial, segundo a IUPAC. Já o nome usual para esse composto é metilfenol, ou ortometilfenol, ou ortocresol. Tudo bem? Então, esses são os nomes aí usuais para esse tipo de composto
e também o nome oficial. Bom, pessoal, vamos falar então das propriedades dos fenóis. Os fenóis, pessoal, eles são pouco solúveis em água, tá? Eles não têm essa solubilidade tão grande, por mais que tenham a presença da hidroxila, a parte da cadeia carbônica lhes confere uma solubilidade pequena em água, tá? Eles podem ser oxidados e eles são mais densos que a água. Inclusive, é interessante também ressaltar que eles têm um caráter um pouquinho ácido, que faz com que eles possam reagir com bases, tá? Formando aí sais que são solúveis, conhecidos como fenóxidos ou fenolatos. E por fim, é interessante ressaltar que os fenóis eles são líquidos ou sólidos de altos pontos de ebulição, por conta das suas ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, conferidas pela presença da hidroxila. Bom, aí você me pergunta, professor, e os fenóis no nosso cotidiano? Onde é que eu percebo aí a presença dessas substâncias? Pessoal, os fenóis eles são utilizados em perfumaria, cosmetologia, produção de tintas, vernizes, mas o mais interessante é a ação bactericida. Então você consegue encontrar aí a presença de fenóis para o uso em desinfetantes, por exemplo, tá? Ou que tenha, né, algum produto que tenha essa ação bactericida, porque eles têm a capacidade de coagular proteínas de bactérias e de fungos, tá? Fazendo com que essas espécies sejam eliminadas. Inclusive, é interessante ressaltar sobre a creolina. É muito comum você escutar de pessoas antigamente, tomara que antigamente, que hoje não mais, inclusive isso daqui é um alerta, de pessoas que tomaram 2, 3 gotinhas de creolina, né, na intenção de curar algum tipo de enfermidade. Era uma crença, né, do pessoal antigamente. Eu tenho exemplos, por exemplo, de primos, de tios, que tomaram creolina na infância, receberam 2, 3 gotinhas de creolina no café, pessoal, e fizeram a ingestão. Pessoal, creolina é desinfetante. Isso não vai te ajudar em nada. Aliás, vai te atrapalhar, porque a substância presente na creolina, um fenol, é cancerígena, ela é tóxica. Então, não faça uso de creolina, que seja na pele, que seja por ingestão. Ela vai adentrar a sua mucosa e ela vai aí poder te oferecer um risco à saúde. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso daí para vocês. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Fenóis, falamos aí das características principais, do que vai aparecer aí nas suas provas e ainda dei uma dica para você dar uma melhoradinha aí na sua vida, né? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, comenta se tiver alguma dúvida e compartilha com a galera aí para todo mundo ficar ciente aí dos fenóis no nosso dia a dia. Pessoal, não se esqueça, além daqui do YouTube, nós também estamos presentes em várias outras plataformas de texto, de áudio. Então corre já, procura a gente, segue a gente, inclusive nas redes sociais, para ficar ligado em tudo que a gente for postando, para juntos a gente conquistar o seu objetivo. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima.